Então, eu acho importante eu apresentar essas equações para vocês. A gente começar a falar nas tecnicidades, né, na linguagem específica que se é usado para os sistemas do tipo Timoshenko. Então, vamos lá. Nessa primeira parte, eu faço um pouco de um levantamento histórico muito breve, né, e coloco diretamente as equações. Tá? Onde tiver, por exemplo, essa VAFI TT e essa VAFI XX, vocês já sabem que é uma função na variável espacial e na variável temporal, e tem essas derivadas aqui. Bem, o que significa modelos de vigas, né? Modelos de viga, pessoal, ele surgiu, os estudos sobre modelos de vigas surgiram, existem relatos na literatura de que já existia estudos sobre modelos de viga com Galileu, né? Desde a época de Galileu. Se tinha o interesse de saber como é que uma determinada estrutura do tipo viga, placa, casca, né? Cascas no sentido de envoltório, né? Como é que essas estruturas elas ficam em equilíbrio? Por exemplo, aquelas grandes obras de arquitetura, né? Aquela lá na Austrália que tem aquelas estruturas de concreto parecido cascas de caracóis, né? Ou seja, de um modo geral, a arquitetura e a engenharia civil e a engenharia mecânica, elas se preocupam já de um certo tempo como é que essas estruturas conseguem ficar em equilíbrio. Então, qual é o sentido de uma viga, né? O sentido físico e estrutural de uma viga é uma placa, como é que eu posso colocar aqui para vocês a título de exemplificação? Por exemplo, imagina uma revista dessa aqui. Acho que vocês estão me vendo, né? Vocês estão conseguindo Sim, me ver? sim. Então, observe que eu estou segurando aqui uma revista com as minhas duas mãos, né? Certo? Certo. Essa revista aqui tem um comprimento, tem uma altura, e a quantidade de folhas dela me diz a respeito da espessura, certo? Então, se eu apoiar essa revista assim, ó, ela fica praticamente toda, as páginas ficam praticamente todas paralelas umas às outras, né? Se eu segurar ela assim, ó, tá? A ação do próprio peso dela faz ela se deslocar para baixo, ó. Tá vendo? Ó, a ação do próprio peso dela faz ela se deslocar para baixo. E esse deslocamento, ele é tão forte quanto mais espessa for essa revista. Por exemplo, se eu pegar um livro desse aqui, ó, um livro que tem dimensão de comprimento, largura, né, e espessura, ele tem muitas páginas, ó. Se eu colocar a mesma posição, ele já tem uma dificuldade de se flexionar para baixo, tá? Por quê? Porque ele tem muitas fibras, né? Ele tem muitas páginas. Então esse é o sentido de uma viga. É um objeto que se deforma e ele tem comprimento, profundidade, né, que seria a largura, e espessura. A grosso modo, imagina um paralelepípedo retângulo, né? A grosso modo, imagina aí um paralelepípedo retângulo, onde a altura dele é muito pequena, né? Muito fina. Então, esse é o sentido de uma viga, no que diz a literatura de engenharia, né? E essas estruturas, elas podem ter um comprimento que você imaginar, ela tem suportes, né?
Por exemplo, você pode pensar numa ponte, essa ponte aqui da alça viária, né, que chama de ponte estaiada, né? Você pode pensar nessa ponte como sendo uma viga imensa, né? Uma viga gigante, que ela tem um comprimento, ela tem uma espessura, né? E ela oscila, tá? E ela oscila. Mas ao longo do comprimento dela, ela tem atuadores, né, que fazem com que essas oscilações sejam minimizadas, né? Toda a estrutura dela é construída de modo a que essas oscilações sejam minimizadas, né? Os prédios da engenharia civil também, né? Você pode imaginar assim, pô, como é que uma estrutura daquela totalmente com toneladas de concreto, você acha que ela é 100% rígida? Não, ela não é 100% rígida, né? Ela é construída de modo a ter uma certa flexão, um certo movimento, né, imperceptível aos nossos olhos, mas que faz com que essas oscilações elas decaem, tá? Elas decaem. Então tem toda uma literatura, tem toda uma explicação, né? Tem toda uma modelagem que vem aí das engenharias utilizando matemática que faz com que essas estruturas permaneçam em equilíbrio, né? Em equilíbrio, que elas não caem, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar daquela famosa ponte de Tacoma. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu acho bom colocar isso aqui para vocês, né? Mas vejam que eu já coloquei o vídeo para rodar. Vejam como ela começa a balançar, mas não cai, né? Ó, parece uma folha de papel mesmo, como foi dito aí. E aí, nesse momento que ela começou a balançar, ela foi esvaziada, né? Deixa eu ver aqui, o vídeo tem quase 6 minutos. Vou adiantar um pouco aqui. Um outro ângulo, né? Ó. Bem aqui era um carro que estava, ó, balança forte, né? Aí ela está sendo toda desestruturada, né? É impressionante, né? Não tinha mais como controlar essas oscilações de alto impacto, né? Tem uma pessoa bem aqui, ó. Olha a pessoa também aqui, ela abandonou o carro. Está dizendo aqui que o professor, esse nome aqui, arriscou a sua vida para tirar o cachorro que estava no carro, né? Cara que ama o cachorro. Falou Eu em tinha dog, né? deixado ele lá. Corajoso, né? Professor? Professor? Oi? Só uma pergunta. O que que se pode fazer aí para atenuar esse remeleixo aí? Reforçar embaixo? O que que dá para fazer? O que que a engenharia pode? Tá, depois eu vou falar sobre isso aqui. Claro que aqui não tinha mais nada para fazer, né? Não, sim. Só o super-homem que poderia... Aí já, aí já estava à mercê aí da É, natureza, né? Já não tinha mais nada a fazer realmente. mas é impressionante como ela vai retorcendo, né? E ela não quebra ainda, Isso. né? É, Quer dizer, veja que
em termos de concreto armado, ela estava segurando, né? Mas aí ela não estava bem estruturada. Ó, caiu, quebrou. Hum, Aí esse restante também vai. Ó, aí já passou para cá, para outro lado. é totalmente descontrolado. Faltou calcular a ação do vento, né? Aí totalmente destruída, né? Deixa eu passar isso aqui para vocês. Só que aqui no Pará o que derruba a ponte é barco, né? Vou É confiar aqui. verdade. Bom, isso despertou o interesse na época em saber por que a ponte colapsou, né? E uma das explicações iniciais foi o efeito de ressonância, né? O efeito de ressonância que não conseguiu dissipar as oscilações que ela mesma produz, naturalmente ela produz, né? E, enfim, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. É claro que uma ponte já é uma estrutura com dimensões maiores, né? Com dimensões maiores. A ponte Rio-Niterói, ela tem, segundo dados, um pouco mais de 13 quilômetros de extensão, né? Só que ao longo dela, aqueles pilares de sustentação têm algo parecido com amortecedores, né? Então, por baixo de toda a ponte Rio-Niterói, né, tem uma estrutura complexa de que eles chamam de atuadores, né? Que são esses elementos que vão aguentar as oscilações ali daquele fluxo constante e contínuo, né, de veículos de pequeno e grande porte. Então, assim, é um trabalho de engenharia fantástico, né, essas estruturas. Se a gente for para o Japão, então, o Japão, a gente vê aí nas mídias, né, que tem ponte para tudo quanto é lado, né. E acho que uns 2 anos atrás eu vi aí num site que eles construíram uma ponte porque o Japão, você tem uma ilha principal e ele é rodeado de várias outras ilhas, né? Então eles construíram uma ponte de quase 50 quilômetros. Na verdade, uma estrutura, né, com conexões, mas tudo ponte, que passa por todas essas ilhas, né? Então imaginem que tem que ser um trabalho sério, né, para que não ocorram colapsos, né? Mas essa ponte de Tacoma, acho que foi não sei se foi na primeira ou na segunda metade do século passado. Certamente de lá para cá muita coisa evoluiu, né? Bom, então o primeiro modelo que se registra na literatura é o modelo de Euler-Bernoulli, né? Do século XVIII. O que significa uma viga oscilar, né? Ela sofre como eu mostrei aqui, ela sofre essa deflexão, né? Tá? Ela sofre essa deflexão. Tá? Se você forçar, né, colocar um peso, aí ela sofre essa deformação vertical. Tá? Cabos de energia de alta tensão, se você ver também, tem essas deformações naturais. Né? A ação do próprio peso dela, a ação da gravidade, envelhecimento do material, temperatura, tudo isso influi para que ela sofra essas deformações. Esse modelo de Euler, o que está destacado aqui em azul, é
o que a gente chama de deslocamento vertical, né? Ou seja, ela só flexiona para baixo. É o que os engenheiros chamam de flecha. Tá? Ela considera o deslocamento vertical, mas ela negligencia o efeito da inércia de rotação e a deformação por corte. Tá? Inércia de rotação é a propriedade física da inércia, da física, né? Momentos inerciais, que vai fazer com que as seções transversais elas rotacionem. E essa deformação por corte, ela tem o seguinte sentido. Imagina que você, por exemplo, pegar esse livro aqui, imagine que isso aqui seja uma viga, né? Vamos colocar ela assim, né? Assim. E cada página, é melhor considerar assim, para explicar melhor esse problema. Cada página seria uma seção transversal, tá? Seria uma seção transversal. Então, essa viga de Euler, ela faz o seguinte, ela simplesmente deforma para baixo. Tá? Ela simplesmente deforma para baixo. O que significa, e no modelo dele, o que significa ausência de inércia de rotação e deformação por corte? Que essas seções transversais, seriam as páginas, elas não se separam. Tá? Elas não se separam e nesse movimento que ele vai para baixo, elas não rotacionam também. Então vejam que ele está negligenciando duas propriedades físicas importantes, que é a rotação da seção transversal em relação ao eixo central dela. Tá? E também essa deformação por corte. Tá? Essa separação das fibras, que deve ser levada em consideração na prática. Bom, o interessante é o seguinte, resultou aqui nesse modelo, para você chegar nessa equação 1, esse φ aqui é o deslocamento vertical, então veja que tem uma segunda derivada, em relação ao tempo você tem uma aceleração, então você aplica a lei de Newton, né? Que massa vezes aceleração é o somatório das forças, tá? Então tem uma modelagem por trás disso, onde a gente chega nessa equação 1. Esse ρ aqui, ele indica a densidade, a área, e o E é uma tensão, e o I é o momento de inércia, tá? Esse modelo aqui, ele é um modelo parabólico, e o interessante que eu verifiquei é o seguinte, o fato dele negligenciar essas duas propriedades, ele acaba injetando no modelo problemas não físicos, né? Problemas que não correspondem à física, à nossa física da vida real. Mas é um modelo parabólico, ele tem propriedades e ainda até hoje ainda é um modelo muito explorado. Bom, já no século XIX, o Lord Rayleigh, ele incluiu movimentos rotacionais, mas não incluiu a deformação por corte, tá? Quando ele incluiu esses movimentos rotacionais, ele conseguiu chegar nessa equação 4 bem aqui, tá? Ele conseguiu chegar nessa equação 4 bem aqui. A diferença da equação 1 para a equação 4 é justamente essa derivada mista aqui, tá? Que representa a hipótese que ele considerou de movimentos rotacionais. O Misael queria perguntar. E, professor, lá na equação 1, a quarta derivada da var-φ lá, quer dizer o quê? Tipo, o que ele puxou para derivar 4 vezes? Isso daí foi a ausência do... esse bilaplaciano, pô, Misael, tu faz umas perguntas que a gente fica meio numa sinuca de bico. Depois a gente discute, então, professor. Podia Não, perguntar. vamos lá. Depois a gente eu vê se então, preciso, professor, para não atrasar essa aula. Vou te dar uma...
Vou te dar uma resposta aqui preliminar, né? Como ele não considerou os deslocamentos angulares na rotação, significa que ele teve ausência de... Ele negligenciou esse movimento, esse deslocamento na rotação, que compõe os deslocamentos angulares totais. Porque os deslocamentos angulares totais, nesse caso, veja, essas deformações em vigas, essas deformações nessas estruturas, os deslocamentos totais, basicamente, os deslocamentos angulares totais, basicamente, são o deslocamento vertical, né, porque quando ele deforma para baixo, ele sofre uma deformação angular aqui, né, na posição original que ele tinha. E as rotações nas seções transversais. Tá? Mas então é elástica a viga? Elástica no sentido de que ela sofre deformações, ela não é uma estrutura 100% rígida. É que, assim, pelo que o senhor está dizendo, né, ela está presa nas pontas. Se ele não considerou que entorna, então as pontas continuam retas. E aí como que ia descer se as pontas não inclinaram? Não, mas as pontas são condições de contorno, né? Isso daí é a hipótese. Mas tá ligado, né? Assim, tipo, ele girou embaixo e aí as pontas não vão girar, vão permanecer paradas? Não, elas ficam presas. Isso aí é uma questão de modelagem, né? Porque você, por exemplo, ela pode estar assim, né? Ó. Imagina que a minha mão seja uma base sólida, ela pode estar assim. Então, assim, por hipótese, ela está presa nos extremos. Agora, tem uma outra situação que ela está presa só de um lado. Esse lado aqui, ó, essa ponta aqui também vibra, como se fosse uma rampa de piscina. Então, por exemplo, uma rampa de piscina ela tem que ter um comprimento certo para que o cara lá na ponta não quebre ela. Então, assim, por hipótese, você tem uma margem nesses extremos justamente para considerar que ela está sobre algum tipo de suporte. Ah, entendi. Mas o bilaplaciano, ele se origina justamente pela ausência dessa hipótese de rotação nas seções. Porque tem um processo de modelagem que é um pouco mais custoso, eu teria que mostrar isso para vocês em um outro slide. Né? Então, imagina que o laplaciano ele representa processos de difusão, né? Processos de espalhamentos moleculares. Então, o bilaplaciano, você está jogando o laplaciano no laplaciano, 2 vezes. Então, também isso é um resultado de um processo de difusão dupla, fisicamente falando. E no primeiro momento, a explicação que eu te dou é essa. Esse bilaplaciano, ele resulta da ausência na hipótese das rotações transversais, das seções transversais, que o Timoshenko considerou. Aí veja que o modelo de Halley, que é esse modelo 4, ele já considerou os movimentos rotacionais. Mas aí ele já negligenciou o corte das seções transversais. Ele já negligenciou a separação das fibras transversais. É como se, em conjunto, elas somente rotacionassem, elas não separassem uma das outras assim, né? Ou seja, olha minhas mãos aqui unidas, quando ela deforma, ela só estaria fazendo isso. Tá? Imagina aqui a posição de rezar, né? Deformou para baixo, rotacionou, mas não fez isso. Tá? Mas não fez isso. Claro que eu estou colocando aqui para vocês uma explicação baseada em movimento de mãos, né? Mas tem Eu tive um professor lá na minha pós-graduação que ele dizia moving hands, né? Você consegue explicar a matemática mexendo com as mãos, né? Com movimentos das mãos. Perdão. Aí veio o Timoshenko em 1921. Tá? Veio o Timoshenko em 1921. E aqui está a grande genialidade dele. Ó. Uma delas. Nessa hipótese 5 aqui. Né? Aqui está escrito que Timoshenko melhorou o modelo de Halley de Euler-Bernoulli, incorporando a deformação por corte.
Aí ele supôs que o slope e a inclinação. A inclinação da deflexão, ela que é representada aqui pelo deslocamento da VAR-φ, ela pode ser dividida em duas partes, onde ele considerou a rotação na seção. Então, quem é esse beta para ele? Esse beta é justamente esse fator de correção aqui, ó. Ou seja, tem 3 movimentos aqui. Olhem minhas mãos. Aqui, aqui e aqui, ó. Onde as seções transversais elas rotacionam e se separam. Então, esse beta é um fator de correção para todo esse movimento aqui. Ó. Parece até passe de dancinha, né? E aí ele utilizou os mesmos princípios de modelagem, né, a segunda lei de Newton, juntamente com o princípio de D'Alembert. E aí ele descobriu que, na verdade, essa estrutura ela tem duas tensões. Tá? Aí já entra outros elementos físicos. Né? O que é uma tensão? Por exemplo, suponha que você tem uma mesa aí onde você estuda, né? Uma mesa pequena como essa, uma bancada pequena como essa que eu tenho aqui, né? Deve ter no máximo talvez 1 metro de comprimento por 1 metro por 80, eu acho. Então, por exemplo, se eu pegar minha mão aqui, né, e aplicar uma força, eu estou aplicando uma força numa região do plano, tá? Eu estou aplicando uma tensão, tá? Uma tensão. Então, existe uma resistência a esse material para que ele sofra uma deformação. Então, todo material na natureza, ele é catalogado como tendo um valor de tensão. Tensão deformação. O aço, o alumínio, madeira, tudo que você pensar, né, tem catalogado as suas tensões. E o que Timoshenko descobriu foi o seguinte, que existem 2 tensões nessa modelagem. Essa tensão S aí, que é o 6, que ele chamou de tensão de corte, que é a força aplicada para você fazer com que a viga sofra a deformação mais a rotação. E essa tensão M aí, que ele chamou de bend moment. Né? Bend moment está relacionado com o momento, um conceito físico chamado momento. Né? Chamado momento. Que nesse caso tem a ver com a componente de deformação na rotação das seções. Bom, no final das contas, ele chegou nas equações 8 e 9. Deixa eu ver aqui se... eu acho que eu tenho esse artigo dele. Artigo de 1921, né, pessoal? Olha aí, 100 anos, né? 100 anos e a gente aqui ainda falando sobre Timoshenko, né? Coisa fantástica. Ou seja, ele está resistindo aí há 100 anos, né? Falamos até de Pitágoras ainda, né? Pitágoras... Mas já tem acho... um modelo para aprimorar o Timoshenko. Mas Pitágoras eu acho que vai... Se derrubar Pitágoras, derruba a geometria toda, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o artigo, que aí eu gosto de mostrar isso para os alunos, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Vamos ver se é isso.
Esse aqui é a continuidade do artigo, né? Foram 2 artigos. Esse aqui é o segundo artigo, tá? Era datilografado? Naquela época, né, Misael? Israel novo, ele não usou mimeógrafo. Esse artigo, Não cujo inventou. título é sobre as vibrações transversais de barras de seção transversal uniforme, é o segundo artigo que complementa o primeiro. Só para vocês terem uma ideia, ele publicou esse artigo na mesma revista em que Einstein publicou os artigos dele, né? Eu nem sei se essa revista ainda existe assim em termos de O publicações, professor né? vai descarregar seu notebook daqui a pouco. Está com 9%. Então, vejamos aqui se... infelizmente eu não estou com esse artigo aqui, mas eu vou procurá-lo depois e passo para vocês. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Tá aqui, achei. Esse aqui, pessoal, foi o artigo dele de 1921. Deixa eu ver aqui. 1920. Eu estou impressionado com isso. Na datilografia, eles usavam os símbolos matemáticos. O rho, o pi. Deveria ter um maquinário lá, né? Então aqui é uma figura que representa tudo isso que eu falei para vocês. Aqui a deformação nas seções transversais, né? Aqui o fator de correção que ele colocou. Mas vejam, é um artigo de 1, 2, 3 páginas, né? Ele revolucionou a história da engenharia mecânica num artigo de 3 páginas. Ele hoje é considerado o pai da engenharia mecânica e existe uma medalha chamada Medalha Timoshenko, dado para pesquisadores que fazem contribuições nessa área, né, de engenharia mecânica com os modelos de Timoshenko. Impressionante isso. Eu vou passar para vocês, eu vou deixar aqui separadinho, depois eu passo para vocês aí. Bom, essas equações 8 e 9 são basicamente essas equações aqui. Essas equações... Deixa eu ver aqui. As equações 6 e 5 e 6. 5 e 6, tá? Tem uma diferença aqui no sinal, que é o sentido da modelagem é o sentido da vibração que ele pega, né? Ou seja, aqui ele considerou que esse aqui seria o eixo central da viga. Perdão, aqui tem um sistema de referência, esse aqui representa uma seção transversal da viga. Então ela está deformando no sentido desse eixo X para baixo. Só que ela também deforma no sentido do eixo X para cima, tá? Porque ela oscila, né? São soluções oscilatórias, né? Série de Fourier. Uma solução particular, no caso.
E a partir daqui ele faz uma análise de frequência para mostrar as vantagens que o modelo dele tem em relação aos seus predecessores, tá? Eu vou deixar separadinho aqui que eu vou mandar para vocês aí depois. Bom, enfim, voltando para cá, esse aqui é o sistema 8.9, tá? Então, tenho o prazer de apresentar para vocês o sistema de Timoshenko, que é um sistema que a gente estuda bastante, e certamente quem for seguir no doutorado aí sobre a minha orientação vai estudar modelos desse tipo. Também convido aqueles que não forem trabalhar diretamente sobre minha orientação, que a gente pode também trabalhar em cima desses modelos aí, sem problema nenhum. Nós temos um grupo aí forte, né? E sendo um grupo, nós somos um time. Bom, vamos lá. A partir daqui já entra resultados meus. O que foi que eu fiz daqui para cá? Eu fiz o que é feito na literatura. Eu desacoplei essas equações aqui, tá? Eu desacoplei. Bem, claro que existe um estudo matemático de existência, unicidade, regularidade de solução, dependência contínua de dados iniciais, tá? E assim por diante. O que eu fiz aqui nesse trabalho, eu desacoplei as equações 8 e 9, mas aí, Gilberto, o que significa desacoplar essas equações 8 e 9? Eu suponho que elas tenham a regularidade suficiente para eu derivar. Então, por exemplo, se eu derivar em relação a x a equação 9, eu obtenho essa expressão aqui da equação 8. Ó. Aqui é ela sem a derivada. A gente tem esses dois termos que a gente chama matematicamente de uma simetria, né? Então, se eu derivar ela uma vez, eu tenho ela aqui, eu faço a substituição e vou trabalhando com as derivações até o momento que eu chego nessa equação 10. Ó. Tá? Nessa equação 10. Bem, quando eu fui olhar na literatura essa equação 10, ela é a equação desacoplada para φ. É possível a gente conseguir uma equação desacoplada para psi. Lembrando aqui, o φ é o deslocamento vertical, tá? E o psi é a rotação na seção transversais. Se eu fizer o mesmo processo de sair derivando, substituindo, eu consigo encontrar a mesma equação para psi. Então, qual é a diferença? Elas teriam a mesma solução? Claro que não. A equação é a mesma. A equação desacoplada é a mesma tanto para φ quanto para psi. O que vai diferenciar são as condições de contorno. Tá? São as condições de contorno. As condições de contorno vão fazer com que as soluções sejam diferentes. Bom, as duas primeiras equações, se você perceber, se você notar, é o modelo de Euler. Porque tem a aceleração mais o bilaplaciano. Se eu juntar essas três aqui, eu tenho o modelo de Rayleigh. O nome Bresse-Rayleigh já é uma questão histórica aí que está sendo estudada. Né? Ou seja, estão achando que o Bresse deveria entrar aqui nesse meio porque ele tem um modelo anterior, o modelo de Timoshenko. Enfim, isso aí é um lado histórico. Né? Mas, enfim, as três primeiras aqui representam o modelo clássico de Rayleigh, que é esse aqui, ó. Tá? Que é esse aqui. Observe o sinal de menos, né? Aqui, ó. Sinal de menos. Quando eu coloco B, erro 1 e erro 2, eu estou simplificando os coeficientes, tá? Eu coloquei em vermelho aqui pelo seguinte. Todas as equações, pegando os 5 termos, é o modelo de Bresse-Timoshenko, ou seja, é esse modelo aqui, ó. Advém daqui. Aí eu me perguntei, quais são as equações acopladas que representam essas 4 primeiras aqui? Que representam essas 4 primeiras. Veja, eu fiz uma pergunta muito simples na época. E aí eu fui procurar respostas na literatura e também com outros pesquisadores, né, falando diretamente com eles em eventos e tudo. Eles disseram que não sabiam. Né? E aí, nesse momento que eu fiquei sem respostas, eu falei, o que é que eu faço agora? Né? Aí eu fui estudar um pouco da física do problema.
eu fui estudar um pouco da física do problema e eu me deparei com esse artigo bem aqui. Só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Um artigo de um indiano. Deixa eu ver aqui. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência para ver se eu acho esse artigo e mostro para vocês. Está aqui o cidadão. Está aqui. Esse artigo dele, Atul Bhaskar, publicado em 2009, o ano que eu terminei meu doutorado, e me chamou a atenção o título, né? Ondas elásticas em Viga de Timoshenko, The Lost and Found, né? Ou seja, a perda e o encontro de um automóvel. E aí eu fui estudar esse artigo. E aí eu tive que estudar, eu tive que buscar essas referências aqui, a partir desse capítulo. Eu tive que buscar essas referências aqui e acabei caindo em uma delas aqui, que foi essa aqui de 1982. Enfim, você sabe que um artigo vai puxando o outro. E aí eu me deparei com essa coisa aqui chamada segundo espectro. Tá? Aí eu me perguntei, será que isso tem a ver um pouco com essa minha conjectura aqui? Eu coloquei em vermelho justamente pela pergunta, ou seja, qual é o sistema acoplado que representa essas 4 primeiras aqui? Tá? Ninguém conseguiu me responder. E aí, como eu disse, eu fui atrás das respostas e acabei me deparando com essa terminologia de segundo espectro. Só que espectro aqui não é o espectro de autovalores e autovetores. A gente tem que ter certo cuidado, porque eu descobri essa terminologia nos artigos de engenharia. Então lá eles não utilizam espectro como espectro, análise espectral de autovalores e autovetores. Bem, continuando, aí eu descobri que eu tinha que fazer algo chamado análise de dispersão. Tá? O que é isso? Você supõe que a tua estrutura ela seja uma estrutura sem bordo, para que você estude soluções senoidais e cossenoidais desse tipo. Então eu busquei uma solução que seja uma exponencial de γx mais ωt e uma exponencial de γx mais ωt diferenciado por esse A1 e esse A2 que são as amplitudes, né? Então A1 e A2 são as amplitudes, o γ é o número de ondas e o ômega é a frequência, tá? Então esses são conceitos que tem no livro lá do Dijaro, ele traz isso, que são conceitos inerentes a esses movimentos oscilatórios, tá? E com isso eu construí a equação da frequência em ômega, e aí eu fiz o seguinte, eu fiz uma expansão de Taylor aqui, supondo que esse radicando é positivo, eu fiz aqui uma expansão de Taylor dentro dele e consegui determinar essas duas aproximações. Notem que por ser um polinômio de grau 4, eu tenho 4 raízes, né? Só que é um radical dentro do outro. Então eu só considero aquele que é positivo, por isso que eu tomei ômega ao quadrado bem aqui. Então essa aqui é uma equação biquadrada, né? Aquela clássica equação biquadrada, e onde a frequência depende do número de ondas. Tá? A frequência depende de gama. Ok? Bom. O espectro é isso? É a frequência pela amplitude? É a frequência e a velocidade de ondas. Esse é o sentido de espectro dele aqui. Mas eu vou chegar lá.
Isso é algo também que eu quero perguntar para um cara que é da física. Eu vou dizer para vocês mais lá na frente o que é que eu quero perguntar para esse cara. Bom, aí eu fiz a expansão de Taylor, cheguei nessa aproximação, onde eu tenho a frequência dependendo do número de ondas. Aqui eu utilizei a relação entre frequência e número de ondas. Da física, a frequência ela é proporcional à velocidade, onde a proporcionalidade é dada pelo número de ondas, tá? Ou seja, ômega é c vezes gama, onde c é a velocidade. Ou seja, se você pegar a frequência e dividir pelo número de ondas, e se você adimensionalizar isso, você tem a velocidade. Basicamente, eu peguei esses ômegas aqui, substituí por gama c, matematicamente falando, né? Notem que aqui eu teria um C1 ao quadrado, gama ao quadrado. Aí eu vou cancelar com esse gama à quarta, ele fica gama ao quadrado. E aqui eu mantenho. Tá? Aqui também eu vou tirar, né, esse gama ao quadrado, essa simplificação. Aí eu observei de 15 que esse C2, através dessa aproximação, ele é ao mesmo tempo diretamente proporcional a C1 e inversamente proporcional a ele mesmo, a C1. Então eu tenho uma dupla proporcionalidade aqui, uma inversa e outra direta. Então eu precisava saber o comportamento da C1 para dizer como é que se comporta C2. Veja, C1 e C2 aqui para mim são as velocidades de propagação dessas ondas. Ok? Bom, aí o que foi que eu fiz? Eu fiz a análise assintótica, o limite básico aqui. Né? Então, por exemplo, se eu pegar esse gama para zero, C1 vai para zero. Tá? Aí eu pego esse gama ao quadrado, divido toda essa fração por gama ao quadrado, e se eu tomar, veja, eu dividido tudo por gama ao quadrado, vai ficar ρ1 sobre gama ao quadrado, esse gama ao quadrado sai. Então, se eu fizer gama ao quadrado ir para mais infinito, isso aqui vai para uma constante. Mas vejam que é o limite de gama quando o gama vai para o infinito. Então, eu estou construindo uma assíntota vertical. Tá? Agora, o interessante no infinito ela vai para uma assíntota, só que no zero ela vai para zero. Tá? No zero ela vai para zero. Mas olha só, se no zero ela vai para zero, como ela é inversamente proporcional, olha, aqui tem um problema, bem aqui, ó. Eu estou passando o mouse aqui. Ó. Porque se C1 vai para zero, isso aqui vai para zero. Mas olha só, o C1 aí te dando um tchau no denominador. Se ele for para zero, isso aí vai para mais infinito, né? E aí, quando eu plotei isso num gráfico, o Misael conhece muito bem isso já, olha o que acontece. Essa curva em azul é o primeiro limite. Essa assíntota vertical é a velocidade, uma delas. Agora, quando eu plotei a outra, eu tenho uma assíntota vertical aqui, que é a velocidade dela. Ambas essas curvas, a azul e a vermelha, representam a velocidade de propagação das ondas. Tá? O que é conhecido como onda de tensão e onda de corte. Só que, como aquele C2 é inversamente proporcional a C1 aqui, ó, nessa região, quando o gama vai para zero, aí, de fato, olha, a curva vai para mais infinita. Tá aqui, ó. Como eu tinha confirmado aqui através dessa expansão de Taylor. E isso eu caracterizei nos trabalhos que a gente publicou como consequência do segundo espectro, tá? Porque o que é o segundo espectro nesse caso? O segundo espectro nesse caso é essa frequência aqui, ó, o 14. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, nos artigos, né, na literatura, a questão do segundo espectro, ela é tratada como segundo espectro de frequência. Ele é tratado aqui, tá? Não na velocidade, não aqui. Aqui eu já coloquei por interesse meu, visando as questões de estabilização. E aí eu
eu dei uma carimbada, né? Eu coloquei isso como consequência do segundo espectro de frequência. É tanto que a literatura não traz essas figuras aqui, né? Então, nós que colocamos. Tá? Ou seja, esse modelo, vamos lá, vou voltar aqui para o início. O modelo de Euler-Bernoulli, ele tem uma velocidade infinita de propagação. A gente pode mostrar isso através daquela análise. O modelo de Rayleigh, ele já não tem a velocidade de propagação, só que a precisão dele é baixa em relação a dados experimentais. E aí veio Timoshenko e corrigiu esses dois modelos com esse aqui. Com esse aqui, tá? Mas, a partir da década de 50 do século passado, eu notei que os pesquisadores começaram a publicar artigos falando sobre esse segundo espectro. Naquele contexto que eu falei para vocês que eu fui estudar, né, que eu fui buscar a resposta para isso. Só que em nenhum desses artigos falava sobre velocidade. Né, falava sobre velocidade. E foi aí que eu fiz essa análise e consegui chegar a essa conclusão aqui. Né, que o modelo de Timoshenko também tem uma anomalia física, que é justamente essa, de explodir aqui na baixa frequência, quando o número de ondas vai para zero. Né, porque a noção da física, quer dizer, o que a gente aprende da física, né, o que a gente ouve falar como matemática, é de que nada é superior à velocidade da luz. Né? Então isso daqui não é físico. Como é que eu vou ter uma velocidade infinita numa placa que oscila? Sendo que a velocidade máxima que nós temos no nosso universo mecânico é a velocidade da luz, né? Vocês sabem aquele clássico exemplo dos raios, né? Você primeiro vê o raio e depois você ouve o trovão, né? Ou seja, a velocidade do som chega depois. O que você vê primeiro é a luz do raio, né? Ou seja, a velocidade com que aquela luz do raio chega até você. É quase que instantâneo, né? Muito rápido. Bem, aí eu fui... A gente vai tendo que pesquisar, né? As dúvidas vão surgindo e tudo. E eu cheguei nesse cara aqui, Elishakov, 2010. Eu cheguei nesse cara aqui, um russo, que trabalha nos Estados Unidos, em Stanford, Califórnia, Universidade de Stanford. E eu descobri que ele fez, nesse trabalho dele, que também tem poucas páginas, eu verifiquei que ele fez uma modelagem um pouco diferente do caso Timoshenko. O que está escrito aqui em vermelho foi o que Timoshenko fez. O que está em azul aqui foi o que ele fez. Esse cara, esse Elishakov. A diferença aqui está na aplicação do princípio de D'Alembert por equilíbrio de forças. Tá? Timoshenko considerou isso sobre o momento de inércia na rotação. Aí esse cara disse que não que Timoshenko estava errado, mas seria melhor ele ter considerado aqui, no momento inicial do deslocamento. E com isso ele construiu a equação 18, o sistema 18 e 19. Né? Eu me lembro muito bem desse dia, né, quando eu vi essas equações. Né? E aí eu falei o seguinte, deixa eu desacoplar isso aqui. Aí quando eu desacoplei 18 e 19, sabe o que foi que eu achei? Eu achei isso aqui, ó. Esse. Aí eu falei, beleza. Acertei na Mega Sena, mas não tô rico, né? Não esconda o jogo aí. Aí eu fiquei muito feliz, cara. Sabe, pinto molhado no galinheiro. Aí eu falei, porra, vamos lá, vai dar certo. Vai dar certo. Aí eu fui. Aí o que foi que eu fiz?
A análise de dispersão que eu mostrei aqui para vocês, eu fiz para esse sistema aqui, né? Eu fiz para esse aqui. E aí, a análise de dispersão só dá uma velocidade. Ou seja, veja que 18 e 19 é um sistema muito parecido com o caso clássico lá. Só que aquele clássico lá, original de Timoshenko, ele dá duas velocidades. Essas duas aqui, ó. Uma delas é essa aqui, a outra é essa daqui. Mas não é somente esse ramo dessa assíntota. Ele tem também esse comportamento aqui no que a gente chama de baixa frequência. Baixa frequência é quando o número de ondas vai para zero, alta frequência é quando o número de ondas vai para mais infinito. Então, o que os pesquisadores, principalmente a galera de análise, não sabia, é que quando ele se dizia assim, a velocidade de Timoshenko é tal, K dividido por ρ1 e B dividido por ρ2, não se sabia que essa era uma velocidade na alta frequência, quando o número de ondas vai para mais infinito, onde você tem as assíntotas. E aí eu mostrei para eles que existe uma velocidade na baixa frequência. As implicações físicas disso daí é algo que a gente que se tem na física, que se tem interesse nas engenharias, né? E tem esse comportamento totalmente distinto aqui, ó. A gente vê que, de fato, olha, elas são proporcionais aqui na alta frequência, né? Ó, mas elas são inversamente proporcionais na baixa frequência, sendo que uma delas vai para mais infinito. Eu falei, caramba, isso não faz parte da física nossa. Não existe nada superior à velocidade da luz, né? Aí, continuando os estudos, eu fiz análise de dispersão e a velocidade de propagação é somente essa aqui, ó. O que está em azul é somente aquela curva azul do caso clássico, tá? E eu coloquei aqui a título de comparação que ela é muito próxima desse aqui, mas ela não tem aquela segunda que explode. Ela não tem aquela segunda que explode. Bom, esse foi um primeiro conjunto de resultados. Agora veja, pessoal, que como é que são as coisas, né? É um conjunto de primeiros resultados, mas basicamente o que eu utilizei aqui foi análise de dispersão e resolução de uma equação de grau 4. Técnicas triviais. Agora, a gente deve saber interpretar. Bom, esse foi um primeiro passo. E o que está aqui, esse V2 aqui, são os coeficientes que descrevem essa velocidade aqui. Ok? Bom, tá. Aí esse slide diz o seguinte, eu estou comparando, eu estou colocando as duas equações, né? O caso clássico de Timoshenko e o caso que passou a ser chamado de modelo simplificado, tá? Que passou a ser chamado de modelo simplificado. E ele não perde em propriedades em relação a esse modelo 2021, tá? Vamos lá. Foi o senhor que deu esse nome, professor? Modelo truncado? Não. Foi esse professor bem aqui, o Elishakov. Foi o professor Elishakov. Cadê ele? Aqui, foi esse professor Elishakov aqui. Mas aí esse artigo estava um artigo oculto para o pessoal de análise, né? Para o pessoal de análise. Depois, lá na frente, vem uma outra historinha bacana. Vamos lá. Aí, o que foi que eu fiz a partir daqui? Eu construí a energia dos dois modelos. Peguei o modelo 2021, o modelo 22, 23, construí a energia da mesma forma que eu mostrei para vocês para a equação da onda, tá? Multiplicando por uma função com uma derivada menor, de ordem menor no tempo. Aqui, por exemplo, eu multiplico por φt e aqui por πct.
A mesma coisa aqui, multiplico por φt aqui por πct. E aí a gente sai fazendo as contas e a gente tem essas duas energias. Esse E de T maiúsculo aqui é a energia do sistema original, de 1921, e esse aqui é a energia, a nova energia do modelo truncado ou simplificado. Mas uma das coisas que nós conseguimos mostrar foi dar um significado, Misael, para essas quatro primeiras aqui, ó. Quando você começar a estudar na pesquisa, você vai ver que a galera de engenharia, ela não estuda diretamente as equações desacopladas, elas estudam essa equação aqui. Por alguma razão, talvez a própria abordagem, né, desde dos estudos de graduação, de pós-graduação deles, eles já analisam essa equação desacoplada direto. Mas o que eu fiz foi dar um sentido a isso aqui, com base em todas essas características físicas. Tá? Então, aqui está as energias do sistema, e aqui tem um resumo dos principais resultados que a gente alcançou nesse artigo aqui, que nós publicamos em 2017. Esse artigo aqui já tem mais de 30 citações, né, desde 2017, quase 4 anos. Ele foi publicado no final de 2017, né? Então ele não tem 3 anos de idade ainda. Ele já tem quase 30 citações, né, uma média aí boa. E aí nós conseguimos mostrar um resultado de decaimento exponencial, mas nós fizemos toda uma construção das características físicas, né, desse sistema. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Então, esse resultado, a gente conseguiu publicar ele nessa revista aqui no final de 2017. Ele vai aparecer aqui agora para vocês. Você já está usando o Linux, professor? Não. Cursor coloridinho é o mesmo do meu. Nós publicamos, eu e o Anderson, nós publicamos aqui nessa revista em 2017. Ela foi publicada online no final do ano de 2017, né? 25 de novembro de 2017. A gente pensou num título assim atrativo, né, sobre a natureza do sistema dissipativo de Timoshenko à luz do segundo espectro de frequência. Antes desse artigo ser publicado, eu apresentei ele num evento em Maringá, em 2016, em homenagem ao Marcelo Cavalcante, né, por ocasião dos 60 anos dele. É um artigo que tem 31 páginas, né, ele ficou muito bem... Bom, enfim, é um artigo com bastante coisa, né, tem essas figuras aí que eu coloquei. Depois eu passo esse trabalho para vocês. Bom, então, voltando aqui, o que foi que eu fiz? Dentro desse trabalho, eu dei uma justificativa física para esse resultado dessas equações 24 e 25, tá? As equações 25 representam um sistema dissipativo, onde a dissipação é dada por esse termo bem aqui, tá? MUPCT. Esse não é um resultado meu, foi um primeiro resultado de análise, publicado em 99, em que dois autores, na verdade um autor da Arábia Saudita, né? Ele é saudita, fez o doutorado dele na França, e ele mostrou que esse sistema ele é exponencialmente estável desde que as velocidades sejam iguais. K⁻1 é uma velocidade, B⁻2 é uma velocidade. Só que isso daqui é uma condição não física. Tá? Não física por quê? Por conta disso aqui, ó. Por conta desse primeiro gráfico aqui, ó. As velocidades nunca são diferentes, né? Perdão, elas nunca são iguais, elas são diferentes.
situação em que eu forcei na simulação, para mostrar que forcei que as velocidades sejam iguais, para mostrar também que essa hipótese não elimina esse segundo espectro B aqui. E o que a gente fez nesse artigo foi o seguinte, nesse artigo que eu acabei de mostrar para vocês, nós analisamos essa equação, que ela foi estudada 2 vezes, uma primeira vez em 99, quando esse autor saudita provou esse resultado, que o sistema decai se somente se as velocidades sejam iguais. E aí em 2001, eu acho, ou 2003, o Jaime provou que o resultado também é verdade, só que o Jaime utilizou uma técnica mais simples. Aí já é uma coisa de análise matemática. Ele utilizou semigrupo, né? Mas quando a gente considera a dissipação somente nessa equação, a gente está dizendo que o sistema é parcialmente dissipativo. O que significa dizer que o sistema é parcialmente dissipativo? Significa que você está colocando dissipação somente numa direção. Porque, a rigor, essa equação, esse sistema tem 2 equações. Então, você teria que colocar mecanismo dissipativo tanto em uma quanto em outra. Só que a pergunta que esse pessoal fez no passado é, se eu colocar a dissipação só em uma, qual é o preço que eu tenho, qual é o preço que eu pago para que eu obtenha o decaimento exponencial? Você vai obter o decaimento exponencial, como eles provaram, mas aí o preço que você paga é essa condição não física aqui, ó. As velocidades têm que ser iguais. E a partir daí, esse foi o marco no estudo de estabilização de sistemas parcialmente dissipativos. Tá? Quando vocês ouvirem a palavra parcialmente dissipativo, significa que tem pouca dissipação. Em um sistema que tem mais de uma equação, tá? Tem 2 equações. Bom, o que foi que eu fiz então? Eu peguei esse sistema 24 e 25 e fiz a análise de dispersão como eu fiz anteriormente. E aí eu construí esse teorema bem aqui. Tá? Não foi muito complicado chegar nesse resultado, porque eu consegui uma simetria na hora de resolver o polinômio. Tá? Ou seja, basicamente é isso aqui. Olha. Essa análise de dispersão que está sendo feita aqui, ela está sendo feita para o modelo clássico onde não tem nenhum damping. Isso significa que se não tem nenhum damping, a equação da frequência ela só tem, em ômega, ela só tem potências quadráticas. Tá? Na prática, se você colocar um damping, você vai inserir potências de ômega que sejam ímpares. Que sejam ímpares mais a unidade imaginária. Tá? E aí você dificulta a resolução da equação por métodos clássicos. Só que eu tive a felicidade, parece que tudo vai caindo como uma mão na luva, né? Eu tive a felicidade de que quando eu fiz essa análise para cá, eu consegui achar uma simetria em alguns termos da equação da frequência. O Misael sabe do que eu estou falando. E aí eu cheguei nesse teorema bem aqui. Aqui está os gráficos resultantes desse... os gráficos que eu simulei, né, com base na solução das frequências para o caso dissipativo. Mas no lugar desses gráficos aqui, eu tenho esse melhor. Aqui, ó. O que foi que eu fiz aqui nesse primeiro? Isso aqui significa as velocidades de propagação com aquele único damping lá na segunda equação. Aí aqui eu tenho uma superfície de velocidade. Nesse eixo aqui eu coloquei o número de ondas e nesse eixo aqui eu coloquei o damping. Tá? Então vejam que se eu olhar para o número de ondas, aqui ó, onde eu estou passando o mouse, com pouco damping, ou sem nenhum damping, eu tenho a velocidade que explode ainda. Só que essa velocidade ela vai diminuindo com o damping. Ó. Se eu olhar aqui para esse eixo, se eu aumentar aqui o damping, esse espectro vai, esse blow-up, né, vai diminuindo. E isso me faz lembrar uma conversa que eu tive com o nosso hoje saudoso professor Protásio, né? Eu cheguei a discutir essas coisas com ele. Ele entendia muito de física, né?
todos sabem que o professor Protásio, ele entendia muito de física, né? Entre uma piada e ele mais contava piada do que discutia os problemas, né? Mas quando a gente discutia os problemas, ele se empolgava bastante. E ele me disse o seguinte, que de fato o dump tinha que fazer isso, né? Ou seja, se existe algum problema físico por trás dos modelos clássicos, os dumpings eles tendem a eliminar esses problemas físicos, porque esse é o efeito do dumping, né? Esse é o efeito do dumping, fazer com que essas oscilações se dissipem de uma certa forma. E esse ponto precisamente, onde eu quebro essa condição não física, tem esse parâmetro bem aqui. Mu maior que a raiz quadrada de kappa ρ2. Onde essa condição aqui também, de kappa vezes ρ2, ela está relacionada com o que a gente chama de frequência de corte. Ou seja, a partir de um certo ponto aqui, eu já consigo eliminar todo esse problema físico aqui. Enfim, foi uma coisa muito bacana. Bom, aí o que foi que a gente fez daqui para frente? Eu considerei essas equações 29 e 30 e tá, aqui é o Timoshenko, esse senhor aqui. Quem é esse cara aqui? Esse cara se chama Paul Ehrenfest. Ele colaborou com o Timoshenko no segundo artigo. Aqui está o Paul Ehrenfest com o Einstein. Eu retirei essas figuras aqui do Wikipedia, né? Como eu disse, esse aqui é o Paul Ehrenfest. Paul Ehrenfest colaborou com o Timoshenko, só que o Paul Ehrenfest era físico. E esse garoto aqui era filho do Paul Ehrenfest, né? O episódio triste na história é que, segundo relatos da história, né, da história registrada, esse Paul Ehrenfest se suicidou. Parece que ele fez isso depois que ele deu cabo à vida do filho dele. Parece que o filho dele tinha algum tipo de problema neurológico e, enfim, são esses fatos históricos aí que